Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um encontro com vocês aqui. E dessa vez nós vamos falar da Amazônia, dessas preocupações, essas histórias que surgem, algumas teorias conspiratórias. A preocupação com a Amazônia não é recente, né? Antes mesmo das ações preconizadas na Estratégia Nacional de Defesa, que foi emitida em 2008, as Forças Armadas já se preocupavam com a Amazônia, né? E com o advento, né, das diretivas da estratégia, se intensificaram as ações, né? O Exército, por exemplo, dividiu em dois comandos, um comando militar da Amazônia, com 17 mil homens atualmente, o comando militar de naval, né, comando militar de Manaus com 10 mil, ou melhor, comando militar do Norte com 10 mil. A Marinha, que foi a que talvez mais tempo levou para se movimentar e se movimentou de uma maneira um pouco equivocada, nós vamos ver isso, né? Com a criação do 9º Distrito Naval, separando, né, o 9º Distrito Naval do 4º em Belém. No 9º Distrito Naval ficou a flotilha do Amazonas, ficou o grupamento de operações ribeirinhas, importantíssimo, que já foi criado em função da Estratégia Nacional de Defesa. Nós vamos falar bastante sobre esse grupamento. E com o comando do 4º Distrito Naval ficaram as patrulhinhas, aqueles patrulhas que eram assemelhados a antigos varredores, foram adaptados à patrulha, né? A ideia da 2ª Esquadra se encaixa, né, nessa questão de orientação em relação à Amazônia, né, porque a 2ª Esquadra, a orientação é que ela seja próxima à foz do Amazonas, né, e a FAB com novas alas que foram criadas, as alas da FAB, né, com a construção de novas bases. Então, as Forças Armadas, de uma certa maneira, bem antes até da estratégia, já vinham se orientando em relação à fortificação da Amazônia. Mas existem especulações, e ultimamente com essa onda de pressão internacional, as pessoas ficam um pouco excitadas, né? E levantam algumas hipóteses que elas não têm muita racionalidade, né? Eu vejo muito as pessoas falarem que a única maneira de defendermos a Amazônia seria enveredar pela escalada nuclear, a gente dotar o Brasil de armamento nuclear, né? Isso é uma coisa é uma quimera, porque tem vários aspectos nisso aí. Primeiro que nós estamos separados, não tecnologicamente, não tecnicamente, a gente até tem essa capacidade. A nossa separação dessa realidade são pelo menos 10 anos, né? E um mar de dinheiro, né? Um mar de dinheiro que nós não podemos arcar. Além de que a entrada no clube nuclear, nós já perdemos a janela da história, né? Houve um momento em que se entrava nesse clube, hoje ele está fechado e a entrada traz sanções e questões bastante complicadas para o país. O Brasil tem uma restrição na sua Constituição com relação a isso. Alguns diriam, bom, é só mudar, né? Mas o que eu acho é que a gente deve deixar claro que temos a capacidade técnica para isso, soberanamente não temos a opção, a intenção de ir por essa opção, e não devemos demonstrar também a nossa preocupação política e nem a vulnerabilidade econômica para isso. Então, acho que essa defesa através de armamento nuclear, como? Eu perguntaria, fazer o quê com a bomba? Jogar no nosso próprio território? Lançar em eventuais supostos invasores europeus, alemães, franceses, noruegueses, no território deles? Qual é a ideia dessas pessoas com relação a isso? Que tipo de transporte a gente já tem desenvolvido e quanto tempo teria para desenvolver isso? A realidade é outra e a Amazônia não precisa nem da dissuasão de armas nucleares para ser defendida. A realidade é outra.
E muita gente fala muito sem conhecer. Eu não sou um especialista em Amazônia, mas para fazer esse vídeo, eu fui conversar com quem conhece, né? Eu procurei e tive uma conversa de quase 2 horas entre vídeo e telefone com um ex-comandante do Batalhão de Operações Ribeirinhas dos Fuzileiros Navais, um capitão de mar e guerra. O nome dele é Gilberto Rodrigues Pimentel Júnior. Foi um ex-comandante em 2010 do Batalhão de Operações Ribeirinhas, né? E quais são os fatos, né, em relação, né, à defesa da Amazônia e à vulnerabilidade da Amazônia, né? Conversando com ele, ele me mostrou uma realidade, né, que muitas pessoas não estão alertadas, né? Primeiro, é muito difícil, né, qualquer tipo de invasão, né? Isso é muito pior do que um Vietnã, né, onde os Estados Unidos e a França foram derrotados. A França, enquanto ainda era Indochina, que chamávamos aquela região de Indochina, né? A Amazônia, né, tem coisas grandiosas, né? Eu vou mostrar para vocês aí uma foto, né, uma imagem, né? O canal de Cassiquiare, né, é um canal que liga o Orinoco ao Rio Negro. Ele faz com que se crie, né, um território que é a maior ilha fluvial do mundo. É um território que abrange Suriname, Amapá, Roraima, a calha norte do Amazonas, o estado do Pará inteiro, o Amazonas até o Rio Negro, a Venezuela, a França através da Guiana, né, a França. São 1,7 milhões de quilômetros quadrados, 7 milhões de habitantes. Veja só essa figura aí, o tamanho, né, dessa ilha, digamos assim, ilha fluvial, né? Os rios são uma estratégia de defesa na Amazônia. Ninguém ultrapassa, ninguém domina a Amazônia se não dominar os rios, né? E é por isso que nós vamos falar muito aqui do papel da Marinha, né, nessa questão. Veja bem essa outra figura aí, que mostra distâncias, né, entre rios. Eu estou mostrando aí uma figurinha que vai de Manaus a Tabatinga, e uma outra figurinha até Cachoeiro, né, São Gabriel da Cachoeira, né? Veja, as coisas na Amazônia são grandiosas, né? A logística é extremamente complicada para qualquer invasor, né? A nossa Marinha tem colocado, por exemplo, a questão dos combustíveis é um ponto crítico. A Marinha tem colocado depósitos ao longo da calha do Rio, mas precisaria muito mais, e o complicado disso é a administração, né? Você sabe, nós temos problemas aqui com relação a relações de trabalho, em relação às pessoas, né? A nossa Constituição é bastante abrangente em relação a isso, e essas pessoas ficam em locais ermos, a 100 quilômetros do nada em todas as direções, e é preciso criar-se condições de substituição dessas pessoas e manter essas pessoas nesse lugar. Não é uma coisa fácil, né? Mas esses depósitos precisam ser aumentados, né? Então, como eu vinha dizendo, vamos falar um pouco, né, dos rios e do papel da Marinha, porque inclusive a própria FAB, nos seus voos, utiliza a referência à calha dos rios. Não só por uma questão de segurança, também as opções de pouso estão próximas aos rios. Uma opção de segurança aí é muito mais seguro viajar pela calha do rio. Então o rio na Amazônia é tudo. O rio define a defesa da Amazônia, né? Vamos falar um pouco agora da questão da Marinha e do que ela vem colocando na Amazônia e de que maneira está adequado ou não às condições, né? Ela entrou tarde nesse esforço da Amazônia. Ela entrou em 2005, ela começou a se movimentar em 2005, houve aquele incidente em Traíra, que eu já fiz um vídeo, esse vídeo que está na referência, e no qual, naquele momento, a Marinha percebeu que ela estava vulnerável na Amazônia, né? A criação do Batalhão de Operações Ribeirinha, nós temos 3 batalhões de Operações Ribeirinha, tem em Belém e tem em Tabatinga já, né?
batalhões de Operação Ribeirinha, eles seguem uma filosofia de atuação diferente dos batalhões de desembarque em praia. É muito diferente desembarque em praia e desembarque ribeirinho. Eu vou mostrar essa figurinha aí e vamos acompanhar, né, as diferenças de conceito que esses batalhões têm. Os fuzileiros navais já têm 3 batalhões desses lá na Amazônia, né? As operações ribeirinhas são operações confinadas aos ambientes amazônicos e pantaneiros. É inviável o controle de hidrovias interiores sem o controle das áreas terrestres, né? Para isso tem que ter aquela integração, porque o controle das áreas terrestres serão pelas forças terrestres do Exército, né? A tropa de fuzileiros navais não se aprofunda na terra, né? A tropa de fuzileiros navais ela fica confinada ao rio, aos navios, às lanchas, né? E ela está permanentemente ligada aos navios e às embarcações, né? O helicóptero orgânico é fundamental nessa operação, das operações ribeirinhas. A operação ribeirinha difere consideravelmente das operações navais, e a execução de uma operação ribeirinha é baseada no emprego conjugado de navio e de suas lanchas de ação rápida, da tropa de fuzileiro naval embarcada e das aeronaves. Muito bem, vamos falar um pouco dessas embarcações, as falhas que eu acho do emprego de alguns desses navios que nós temos lá. Os navios patrulha da classe Pedro Teixeira e Roraima são inadequados para a defesa da Amazônia. São navios necessários para um tipo de função, que é mais de assistência, de presença nas populações ribeirinhas. Mas eles não são navios adequados para penetrar na malha do rio Amazonas. Eles têm calado que variam de 1,53 no caso do Roraima a 2,40 no caso do Pedro Teixeira. O ideal para essas situações no Rio Amazonas, de defesa do rio, são as lanchas de combate rápida, né? No estudo que o comandante Gilberto Rodrigues Pimentel fez, ele apresentou lá uma série de equipamentos. Eu vou deixar esse link para esse trabalho, que foi publicado na revista Armas e Fuzis em 2012, vou deixar na descrição. Mas uma das coisas que ele preconizou eram 72 lanchas de combate, né? Lanchas de combate que permitiriam o deslocamento de um batalhão de fuzileiros, de operações ribeirinhas, de Belém, melhor dizendo, de Manaus a Tabatinga em 24 horas. Mas ele naquela época, tinham 2 lanchas que vinham competindo, sendo apresentadas ao Exército e à Marinha lá na Amazônia. Uma lancha sueca, a CB-90, eu já mostrei ela em outro vídeo, tenho aí uma imagem, vou mostrar aí. E uma lancha colombiana, que é usada pelas operações ribeirinhas colombianas, que é um grupamento de operações ribeirinhas bastante eficaz e eficiente, né? E usa essa lancha LPR-40, cuja figura eu também vou mostrar aí, né? Mas acontece, né, que essas lanchas foram apresentadas e o preço que foram colocados a elas são muito caros, né? Essa lancha CB-90 parece que foi apresentada por algo em torno de 10 milhões de reais, né? Um verdadeiro absurdo. A outra é a LPR-40, um pouco mais barata. Mas a gente tem soluções aqui, né? O ideal seria que esses projetos fossem adaptados para as nossas condições. Porque eu estou sabendo, por exemplo, que essa lancha sueca, que foi projetada para as águas frias do Mar do Norte, ela aquece muito na Amazônia. A água do rio Amazonas é mais quente, aquece muito. E uma outra característica que essas lanças elas usam o jet pump. O jet pump tem dificuldades quando há detritos demais na água. É lógico que existem projetos modernos que você consegue, em movimento, você consegue retirar esses detritos que ficam agarrados na grelha embaixo. Existem alguns dispositivos para isso, mas às vezes eles penetram e vão ao eixo e aí você tem que parar para retirar. É um pouco complicado isso. Agora, nós temos solução. Eu já apresentei um vídeo aqui, vou mostrar aí, está aparecendo aí em cima, um vídeo sobre o Overcraft projetado no Brasil e cujo protótipo já foi feito por uma pequena empresa brasileira. Foi apresentado ao Exército porque existe a possibilidade de uma versão militar.
Eu já mostrei num vídeo essa questão para passageiros, para transporte de passageiros, inclusive com a opção para o estado do Rio de Janeiro, aqui na Baía de Guanabara. Mas nós estamos falando que esses aircraft podem ser adaptados para versões militares com a capacidade de 60 fuzileiros armados, com todos os seus equipamentos. E o custo desses overcrafts, né, pelo protótipo que já foi construído, está estimado em menos de 5 milhões, a metade do preço de uma lancha. Ou seja, a gente poderia muito bem trazer o projeto dessas lanchas, adaptar, construir algumas dessas lanchas. Nós temos hoje 4 LPR, foram compradas 2 para o Exército e 2 para a Marinha. Quando foram sugeridas naquele estudo do comandante Pimentel, 72 lanchas. Talvez a gente não precise das 72 se a gente usar o overcraft para o transporte e usar as lanchas, uma quantidade menor de lanchas, talvez umas 30, né, para fazer as penetrações nos rios. E como é que funciona essa operação ribeirinha com os fuzileiros? A Colômbia tem feito isso de maneira magistral. Existe um navio patrulha adequado, com calado máximo de 1 metro, que serve de base para guardar munição, algum combustível e apoio para essas lanchas. Esses navios acompanham, ou seja, as lanchas têm como base esses navios. É muito parecido com o que os Estados Unidos fez no Vietnã, quando os navios maiores ficavam na praia fazendo o apoio dessas lanchas que entravam pelo rio Mekong, né? Então, essa lancha, eu vou mostrar aí uma imagem do navio patrulha fabricado na Colômbia pela Cotemar, que é usado para apoio das operações ribeirinhas deles, né? E era esse tipo de navio patrulha, não um Pedro Teixeira, que anda a 13 nós e desloca carregado quase 900 toneladas. Então, é um navio que deve ser entre 250 e 300 toneladas, com calado de 1 metro. É esse o tipo de navio patrulha que pode entrar na operação de combate, porque os que nós temos hoje não servem para combate. Nem entram nos rios, são muito lentos e muito pesados. Então, a solução, ainda temos que fazer alguma coisa na Amazônia. Houve uma movimentação grande das Forças Armadas. Como eu disse, a Marinha foi atrasada nessa história. Mas há como corrigir. Nós não precisamos de 10 anos para adotar o Amazonas de uma frota de lanchas de combate e de overcrafts para transportar o pessoal. Não precisamos de 10 anos para isso. E em 18 meses a gente pode começar a ter essas coisas funcionando. É só ter vontade política. Agora, sabe o que acontece? Lancha não dá comando para o oficial. Lancha é comandada por um sargento, por um suboficial. Será que isso que impede a gente entrar por uma aplicação correta da doutrina na Amazônia? Fazendo patrulha para dar comando ao oficial? A gente precisa de alguns patrulhas, como eu falei, mas precisa de muito mais lanchas. Lanchas pequenas que entrem no rio e protejam, porque nenhuma nação vai se aventurar. E não tem logística fácil para fazer isso. Nós estamos... a defensiva é muito mais fácil do que a ofensiva no caso da Amazônia. E os nossos soldados de selva são bem preparados. Os nossos fuzileiros estabeleceram essa doutrina de batalhão de ribeirinho, com influências nítidas americanas na Guerra do Vietnã, porque os americanos até não davam muita importância a isso na Guerra do Vietnã. Havia uma discussão muito grande. Eles vieram a dar importância mais recentemente, eles formaram lá um batalhão de operações ribeirinhas. Mas a nossa influência maior que tem aqui no continente tem sido a Colômbia, que tem um efetivo batalhão de operações ribeirinhas que funciona. E a Colômbia também interessa defender a Amazônia, não só das Farc, mas também de qualquer suposta invasão de uma nação que vem aqui para quê? Qual seria a justificativa de uma nação europeia para vir ao Brasil na Amazônia e tentar tomar parte da Amazônia? Será que ela viria e colocaria como sua justificativa a defesa da rolinha de papo azul ou da arara azul? Isso há justificativa internacional para isso?
ou supostamente as queimadas, que é um fenômeno que ocorre não de hoje, mas sempre ocorreu, que se combate, mas que não é fácil. Não é fácil porque nada na Amazônia é fácil, como nós mostramos aí. Então, eu acho que a gente tem que botar um pouco mais o pé no chão e verificar que nós somos perfeitamente capazes de defender a Amazônia, mas na hora em que a gente parar para pensar e olhar quais são os caminhos corretos, qual é o tipo adequado de navio, qual é o tipo adequado de embarcação que a gente precisa, porque a defesa do Amazonas passa pelo rio. É lógico, é muito importante o Exército e a FAB lá, é a integração dessas três armas, né? Mas a Marinha, no Rio, né, apoiada pelas forças do Exército em terra e pela aeronáutica no apoio aéreo, é por aí que a gente defende a Amazônia, não é com quimeras de energia nuclear, né, de bomba atômica. A gente vai soltar bomba atômica no nosso próprio território, vamos atacar quem por causa disso? Né? Então, é isso. E pensem bem nessa questão. Lancha não dá comando oficial. Será que é por isso que essas lanchas não desandam? Não deslancham? Então, é importante a gente pensar realmente, apesar de haver muita especulação com relação a essa suposta internalização da Amazônia, ela pode até haver essa intenção, mas é muito papo e muito pouca ação. Mas a gente tem que se preocupar, sim, mas se preocupar racionalmente, se preocupar com inteligência. Né? E a gente defende a Amazônia com uma certa facilidade, nós temos capacidade para isso, sem precisar de exageros. Então é isso, eu espero que tenha conseguido dar esse panorama. A conversa que eu tive com o comandante fuzileiro naval, ele hoje está na reserva, saiu da Marinha em 2013, mas foram 2 horas que ele me passou coisas que a gente não sabe, como é que funcionam as coisas lá. Né? Como se diz na gíria, o buraco é mais embaixo. Né? E não vão ser bravatas francesas que vão tomar qualquer parte da Amazônia. Né? Então é isso. Muito obrigado. Quem gostou, clica e até a próxima.